Então nós estamos falando sobre o Estado. O Estado, no caso, nós aqui em ciência política, vimos diversas definições do Estado, vimos o surgimento do Estado, a evolução histórica, vimos o Estado moderno, que surge com a Paz de Westfália, e agora nós estamos estudando o Estado em si, a partir dos diversos conceitos que nós encontramos em diferentes autores de ciência política. Nós vimos a concepção de Estado para Maquiavel, que inclusive quem cria o termo Stato, que é hoje o termo corrente para definir, né? Vimos a definição do Kelsen, vimos a definição do Pucanças, do Montesquieu, Ortega y Gasset, falei para vocês do Guilherme O'Donnell, vimos também a Convenção sobre Direitos e Deveres dos Estados, a Convenção de Montevidéu de 1933, que dá uma definição de Estado, uma definição bastante criticada, mas enfim, é uma definição. E por fim, nós consolidamos uma conceituação no sentido de que o Estado seria aquele ente constituído por território, povo, soberania e finalidade. O Estado, então, teria esses 4 elementos constitutivos, segundo o que nós consolidamos, por exemplo, com o Dalmo Dallari. Então, esses seriam os elementos constitutivos do Estado. Então, o que nós passamos a ver são esses elementos, e vamos falar sobre cada um deles pontualmente. Vamos falar sobre o território, o povo, a soberania e a finalidade. Então, vamos partir daqui, vamos partir do território. Nós chegamos a começar a tratar do território, né? Mas como fomos prejudicados na semana passada, eu vou retomar a partir deste tópico. Então, o território do Estado é a dimensão física e geográfica. No caso, seria a dimensão física, a representação física do Estado. Segundo os autores da geografia, segundo os geógrafos, seria uma parcela do globo sobre a qual o Estado exerce poderes de domínio. O Estado se apropria dessa parcela do globo terrestre e exerce poderes de domínio, estabelecendo uma jurisdição que nós vamos chamar agora de jurisdição territorial. Sim, pode deixar, vou fornecer os slides, sem problema. Então, o Estado exerce a chamada jurisdição territorial sobre o seu território. Significa que ele aplica as suas leis e a sua jurisdição sobre esse território. Todos os atos jurídicos praticados ali e todos os fatos jurídicos acontecidos no seu território se submetem à sua lei. Esse é o princípio da jurisdição territorial. Nós temos, então, a seguinte concepção então, de território. O território daria o limite da ação soberana do Estado. A soberania do Estado vai até onde alcança o seu território, vai até as suas fronteiras, até os seus limites territoriais. Então, dentro dessa delimitação geográfica, é que o Estado pode exercer a sua soberania, exercer aí a jurisdição territorial e os seus poderes de soberania. Um brocardo latino diz que terra potestas finitur ubi finitur armorum vis. O poder da terra termina onde termina o poder das armas, indicando aí que o Estado precisa exercer força para manter domínio sobre esse território. Nós temos uma significação jurídica positiva e uma significação jurídica negativa do território, significando que no território o Estado exerce seus poderes de domínio, poder de soberania, e ao mesmo tempo ele repele poderes semelhantes de outros Estados. Isso tem até um nome, um outro princípio que é chamado princípio da impenetrabilidade. Por esse princípio, sobre um mesmo território não poderiam incidir 2 jurisdições ou 2 soberanias. Então, todos os territórios estão divididos entre os estados e não haveria sobreposição de soberanias, pelo princípio da impenetrabilidade. Por quê? Porque sobre um território só pode haver uma única soberania. Claro, esse é um princípio geral que encontra exceções. Nós temos espaços que integram o chamado domínio público internacional,
que vocês vão estudar lá em Direito Internacional, que são espaços regidos por normas internacionais. Por exemplo, a Antártida, o espaço extra-atmosférico, o mar. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o direito do mar aqui, porque é importante para a gente entender certo dimensionamento do território. Mas o direito do mar. Então existe o mar, o domínio marítimo que integra o território de um estado, mas também existe o mar, o alto mar, que não pertence a nenhum país e que está sob as regras internacionais de tratados internacionais e costumes, como por exemplo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982. Isso vocês vão estudar detalhadamente em Direito Internacional Público. Hoje eu vou apresentar apenas alguns princípios aí dessa convenção e desse direito do mar, suficientes para nós entendermos a questão concernente ao território. Agora, esse princípio da impenetrabilidade tem uma exceção. Nós podemos observar a existência das chamadas joint ventures, ou espaços de regime comum, entre alguns países. Por exemplo, a Austrália e o Timor-Leste têm um regime comum, ou seja, um pedaço de mar que está sob a soberania de ambos os países. O Japão e a Coreia do Sul. E aí eu trouxe no slide um exemplo aqui na nossa região de uma joint venture, um espaço de regime comum, entre a Jamaica e a Colômbia. A Jamaica aqui, a Colômbia, e esses dois países exercem domínio sobre este território aqui, que é chamado espaço de regime comum, né? Joint regime, como eles chamam em inglês, que está aqui. Então esse pedaço de mar aqui não tem ilhas, é mar mesmo, pertence aos dois países, e os dois países têm um tratado muito específico sobre como se exerce jurisdição sobre esse espaço. Regras que dizem como que um navio fica sob a jurisdição ou da Jamaica ou da Colômbia, ou então regras sobre socorro da marinha, né, em caso de acidente ou necessidade. São regras muito específicas. Só para dizer que existe alguma exceção ao princípio da impenetrabilidade, mas esse é o princípio geral. Sobre um mesmo espaço só pode incidir uma única soberania. Sobre um único território, só um Estado será soberano. Pois bem, sobre seu território, o Estado exerce jurisdição territorial, ou seja, ele submete todos os atos jurídicos e todos os fatos jurídicos que ali são celebrados ou que ocorram à sua legislação. O território é objeto de direitos do Estado. O Estado, no caso, ao exercer soberania sobre o território, ele vai exercer certos monopólios, monopólio jurídico da força, monopólio de exploração dos recursos, por exemplo, petróleo, né, minérios. Se for em se tratando do mar, exploração da pesca, enfim, caça de baleias, tudo que for possível explorar do território, né, o Estado exerceria monopólio de exploração. Não existe Estado sem território, embora o Estado possa eventualmente subsistir sem seu território enquanto sua perda não se tornar definitiva. Esse é o exemplo de que nós já tratamos da França na Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a França foi invadida pela Alemanha e passou a ser controlada pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Na parte sul, eles instalaram um governo títere chamado governo de Vichy, e metade da França, incluída Paris, foi anexada à Alemanha, e assim ficou por alguns anos da Segunda Guerra Mundial. E o governo francês foi trasladado para Londres, no Reino Unido. Até que, após o dia D, os aliados começaram a libertar o território francês e o governo francês retomou o controle do seu espaço, do seu território. Então é um caso bem curioso aí, de um Estado que ficou sem seu território durante um certo período, mas não desapareceu por isso. A França não deixou de existir como Estado. Tanto é que, depois que ela retomou o controle do território, manteve-se a vigência da mesma Constituição. Apenas foram revistos os fatos acontecidos no período de domínio alemão, porém, a Constituição continua em vigor, a mesma legislação.
Então é uma situação em que o Estado perdeu a disposição do seu território durante alguns anos, entre 3 ou 4 anos, e depois que retomou o controle dele, continua existindo como se nada tivesse acontecido. Situação diferente de que nós também já tratamos é a do Tibete. Tibete é uma região, hoje é uma região da China, mas era um estado independente até 1949, quando o Tibete foi invadido pela China. E aí o governo tibetano foi para o exílio, se tornou o governo tibetano do exílio. Primeiro no Nepal, na Índia, depois no Nepal. E o Dalai Lama seria o líder espiritual e político. Hoje o Dalai Lama renunciou à liderança temporal, ele é só líder espiritual do povo tibetano. Mas a questão é que quando o governo tibetano do exílio se deslocou para fora do território com a perspectiva de um dia retomar o controle do Tibete, alguns estados ainda reconheciam. Mas com a passagem do tempo, como ficou evidente que o Tibete não se tornaria independente e o governo tibetano do exílio não conseguiria mobilizar forças para retomar o controle do território, os países pararam de reconhecer o governo tibetano do exílio. Vejam que é uma situação paralela à da França, só que a da França teve um final diferente. Os franceses retomaram o controle e é como se o Estado não tivesse deixado, o Estado nunca tivesse perdido o território, né? Ele continua existindo. Já o Tibete, como essa perda territorial se tornou definitiva, se considera que o Tibete desapareceu como ente soberano. Por quê? Porque perdeu seu território. O Tibete não existe mais como Estado. Com o tempo, o interesse por defesa do território deu lugar ao interesse econômico relativo ao território. Então, esse é um fenômeno, nasce originalmente uma perspectiva mais novecentista, até o princípio do século XX. O interesse era mormente sobre segurança nacional, ou seja, criar um espaço de segurança, garantindo o território, garantindo uma maior dimensão territorial, para fins de segurança. Hoje em dia, o território tem mais uma significação econômica. Os estados estão mais interessados em explorar economicamente seu território, né, do que propriamente assegurar a defesa. Essa é uma questão bem mais típica da nossa época. Então, passamos de um período em que havia ênfase na segurança nacional para hoje em dia buscar-se uma ênfase também na segurança humana, inclusive com declaração na Assembleia Geral da ONU. Pois bem, e o que integra então o território? Já que o território tem essas significações todas, se o território dá o alcance da soberania, o território é parte constitutiva do Estado, o Estado não sobrevive sem ele, o que vem a ser o território? Como nós podemos caracterizá-lo? Aí nós temos certos espaços que integram o território, que são esses listados aí no slide. O solo, as águas interiores, o domínio marítimo, o espaço aéreo e o subsolo. Podemos dizer assim que o território de um estado é tridimensional. Ele comporta esses elementos todos, essas dimensões todas, né, para se caracterizar. Classicamente, território é identificado com o solo. No caso, a parte mais externa da crosta terrestre, onde nós vivemos. Então, o solo, classicamente identificado com o território, isso desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Então, entre os romanos não havia necessidade de caracterização do subsolo, ou do espaço aéreo, ou mesmo do mar. Para os romanos, o mar Mediterrâneo eles chamavam de Mare Nostrum, era parte enfim, era o mar que pertencia só a eles, a certa altura do Império Romano, e eles não dividiam com mais ninguém. Então nunca houve uma necessidade clara entre os romanos de integração do mar ao seu território. Então isso é um fenômeno relativamente recente. Hoje em dia, então, nós consideramos que são essas cinco dimensões que integram o território. Então o solo é a parte mais externa da crosta terrestre, onde nós estamos, onde nós pisamos. As águas interiores. O que seriam as águas interiores? Os rios e lagos, ou mesmo enseadas, baías. As águas interiores, por exemplo, um rio,
como o Rio São Francisco no Brasil, assim, pelo senso comum e pelo bom senso, dá para entender que tudo que acontece no Rio São Francisco acontece no Brasil. Por quê? Porque é um rio que tem toda a sua bacia hidrográfica dentro do território brasileiro. Então não há muita dúvida com relação a isso. O, o Rio São Francisco é parte das águas interiores do Brasil. Né? Tudo que ali acontece submete à lei brasileira. Não há muita dúvida com relação a isso. Agora, em se tratando de um rio internacional, um rio que faz a fronteira entre dois países, podemos considerar aqui na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o Rio Paraná, ou na fronteira entre o Brasil e a Argentina, o Rio Iguaçu. O que acontece nesse rio? Né? Digamos, na navegação, crimes, acontece um crime dentro de um barco, um jet ski atropela um banhista. O Richard está perguntando se teve um problema. Acho que foi a questão de uma balsa que naufragou após um abarroamento, né? Parece que desapareceram 11 pessoas. Eu não acompanhei as consequências, só vi a manchete disso. Mas é uma questão pertinente. Olha só que interessante, eu não fiquei sabendo desse caso não. Fiquei sabendo do abarroamento quando desapareceram algumas pessoas, mas eu não soube mais. Interessante. Então vamos pensar aí no caso do Rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. O que acontece ali está sob a lei brasileira, sob a lei do Paraguai, sob a norma internacional, é terra de ninguém. Originalmente, originalmente, se pensava o rio como pertencente a um determinado país, né? Hoje em dia, a concepção é pela divisão. Você vai dividir o rio de alguma maneira. E aí fica uma parte do rio para cada país. Assim, os estados ribeirinhos dividem o rio que fazem a fronteira. Mas isso é digamos assim, um princípio mais recente. Antigamente, quando havia um país mais poderoso do que outro, geralmente o mais poderoso reivindicava para si a posse do rio. Era chamada política de costa seca. Então o rio pertenceria a um dos dois países e não a ambos. Isso assim parece estranho, né, sob a nossa perspectiva, mas para vocês terem uma ideia, o Brasil adotou essa política da costa seca em relação ao Uruguai até 1911. Então o Rio Jaguarão, que é um dos rios que fazem a fronteira do Brasil com o Uruguai, pertencia só ao Brasil. E todas as ilhas do rio pertenciam ao Brasil. O rio não pertencia ao Uruguai. O Uruguai, para navegar e fazer uso das águas, precisava da autorização do Brasil, vejam só. Até que o acordo foi revisto em 1911, e aí o rio foi dividido entre ambos. Né? O Brasil manteve todas as ilhas, mas as águas foram divididas ao meio, metade para o Brasil, metade para o Uruguai. Tá? E essa política de costa seca existe em vários lugares. Hoje praticamente não existe. Hoje existem resquícios dessa política de costa seca. Mas hoje em dia se divide o rio Ribeirinho. Sob qual critério? Aí nós temos diferentes critérios de divisão do rio. O critério da linha mediana. Identificam-se os pontos médios entre as margens do rio, traça-se uma linha e ali fica metade para cada um, metade equitativa, né? Fica bem divididinho e é fácil visualizar. Você está no rio, você consegue identificar visualmente onde seria mais ou menos a margem e consegue ter um controle sobre de qual lado do rio você está. Então essa divisão facilita bastante as coisas. Já um outro critério é chamado de Talveg. Eu achei que eu tinha imagens aqui, infelizmente eu não pus. Mas o Talveg é quando se divide um rio pelo leito mais profundo.
o leito mais profundo do rio. É preciso fazer medições. E essas medições vão constar em cartas náuticas para possibilitar a navegação do rio. E o leito mais profundo não necessariamente fica no meio do rio. Às vezes o leito vai para um lado, às vezes vai para o outro. Às vezes o talveg, que é o que a gente chama, né? O talveg está todo para um lado e longe do outro. É bem variável conforme o rio. Então são feitas medições ao longo do rio e isso é inscrito numa carta náutica e se divide o rio assim por esse critério. E uma terceira maneira de se dividir um rio ou um lago seriam as linhas artificiais. Quando se passam linhas, a gente chama de linhas loxodrômicas, linhas que não são linhas retas, né? A Terra tem uma curvatura. Então passam-se linhas que dividem ali ligando pontos. E isso não leva em consideração os acidentes geográficos, não leva em consideração as margens do rio, leva-se em consideração apenas a linha artificial. O lago Titicaca é um exemplo de lago dividido por linhas artificiais. O lago fica na fronteira entre a Bolívia e o Peru, e os dois países dividem o lago por linhas artificiais. Pois bem, são esses os três critérios de divisão de um rio ou de um lago, né? O ponto médio, que seria a equidistância, o talveg e as linhas artificiais. Aí eu pergunto a vocês, o rio Paraná, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, é dividido por qual critério? Já que nós falamos aí, o Richard nos lembrou desse caso. Qual é o critério que vocês acham que se usou na divisão do rio Paraná entre o Brasil e o Paraguai? Equidistância, talveg ou linhas artificiais? Podem digitar aí que eu estou acompanhando. Ninguém quer nem arriscar? O rio Paraná... Opa, alguns estão digitando. Mesma coisa o rio Iguaçu. O Andrei acha que segue a divisão da ponte. No caso, a ponte é dividida ao meio. Tem uma linha lá, a linha passa bem no meio. E a jurisdição do Brasil e do Paraguai se dão de acordo com esse ponto médio da ponte, né? Mas o rio adota outro critério. O rio é dividido pelo talveg. O Brasil e o Paraguai decidiram dividir o rio Paraná pelo talveg. Então foram feitas medições para identificar onde passa o leito mais profundo do rio. Isso está inscrito em cartas náuticas e ali se divide o rio. Hoje que o rio está bem abaixo, né? Nós estamos num período de estiagem e o nível do rio está bem baixo. É possível chegar próximo assim do talveg, né? E visualizá-lo melhor. Agora, quando o rio está num período de cheia, o talveg não é visualizável. Digo assim, não é fácil de intuir onde é o talveg, né? Porque ele passa de um lado, passa para o outro. Então, o Brasil e o Paraguai decidiram usar o talveg. O que acontece? Isso tem consequências. Vocês já repararam que tem uma ilha do lado da Ponte da Amizade? Quando você está atravessando do Brasil para o Paraguai, essa ilha fica à direita. Vocês já notaram? É uma ilha chamada Ilha de Acaraí. Essa ilha, gente, vocês acham que pertence ao Brasil ou ao Paraguai? A Ilha de Acaraí, que fica ao lado da Ponte da Amizade, pertence ao Brasil ou ao Paraguai? Pois é. O Cleverson acha que é do Paraguai. O Richard acha que é preciso ver o talveg e é justamente isso. A gente precisa ver o talveg. E pelo talveg, mediu-se assim dos dois lados, né, onde passa o rio dos dois lados da ilha, e se identificou que do lado oeste, digamos assim, é mais profundo do que do lado leste. Significa que o talveg passa por ali e a ilha fica do lado brasileiro. Se você estivesse me vendo, eu estou gesticulando aqui, né? Mas é isso. A ilha é brasileira porque o talveg passa do lado de lá, né? Não é porque o Brasil tomou a ilha do Paraguai ou o Brasil é imperialista. O critério é um critério técnico, é o talveg. Então foram feitas as medições e essa ilha ficou do lado brasileiro.
assim como outras ilhas fluviais mais a montante, ficavam hora do lado paraguaio, hora do lado brasileiro, né? Só que, no fim das contas, essas ilhas, boa parte delas, foi naufragada depois da construção da Itaipu. Então, quando veio o Lago de Itaipu, essas ilhas desapareceram. E sobrou essa ilha, a ilha de Acaraí, que é brasileira por conta do Talveg. O mesmo critério é usado no Rio Iguaçu, na fronteira entre o Brasil e a Argentina. É o mesmo Talveg, o mesmo critério empregado aí entre o Brasil e a Argentina para dividir o Rio Iguaçu na fronteira. Então são feitas medições, identificam-se os pontos mais profundos e ali faz-se numa carta náutica a divisão. Disso resulta que aquela ilha, vocês que já foram às cataratas e já devem ter notado que é uma ilha ali, bem no meio das cataratas, é uma ilha diferente porque é uma ilha em diferentes níveis, né? Mas ainda assim é um corpo de terra circundado de água por todos os lados. É uma ilha com diferentes níveis, mas é uma ilha. E essa ilha pertence à Argentina por conta do Talveg. Identificou-se ali o Talveg onde passou e a ilha ficou para o lado argentino. Então aquela ilha que é chamada de Isla de San Martín pertence à Argentina. Por que se adota o Talveg? Não seria mais simples adotar o ponto médio na equidistância? Porque a equidistância, você olha, você tem uma ideia. Você está lá navegando, você tem uma lancha, um barco. Você consegue identificar se você está do lado brasileiro, do lado paraguaio, né? Facilita muito. Não seria melhor, mais fácil, mais simples usar a equidistância? Por que preferiram esse critério tão difícil? Porque é um critério usado para rios navegáveis. Porque se permite a navegação de ambos os lados. O Rio Paraná, por exemplo, é um rio navegável. É um rio que permite navios de grande calado em sua extensão. Então, para permitir a navegabilidade de fato, se divide pelo Talveg de tal modo que se possa navegar o rio pelos dois lados. Pelos dois lados se dá para navegar o rio. Agora, imagine que fosse a equidistância, se traça pelo ponto médio, e o Talveg está mais para um lado do que para o outro. Para um dos países, o rio não vai poder ser navegável, né? Porque se você não respeita o Talveg, vai ter regiões lá com banco de areia que não dá para navegar. E o rio vai ficar inútil em termos de navegabilidade para um dos países. Então, para permitir a navegabilidade por ambos, é que se adota o critério do Talveg. Os dois países podem navegar o rio. Já os rios pouco profundos, em geral se adota para eles a equidistância. Por exemplo, o rio Madeira, que faz a fronteira entre o Brasil e a Bolívia, é um rio menor que o Rio Iguaçu, menor do que o Rio Paraná, em termos de profundidade. Ali, muito mais simples, se adotou o critério da equidistância. Então é o ponto médio. Então não é um rio que permite grande navegabilidade, então não faz muita diferença adotar-se o Talveg ou não. Então optou-se ali, o Brasil e a Bolívia optaram por usar a equidistância nesse rio. O Richard perguntou sobre a adoção do Talveg, por que o Brasil decidiu mudar, ao invés de manter o jeito anterior, que já havia vantagens. Como assim mudar, Richard? Porque desde que foi estabelecida a fronteira, no caso o Tratado Cotegipe-Loizaga de 1872, que estabelece essa fronteira, esse foi o critério adotado entre o Brasil e o Paraguai. Não houve alteração. Hum. Ah, tá. Ah, entendi. Entendi a pergunta. Na verdade, não era com a Bolívia, era com o Uruguai. O Uruguai. Dois rios, o Rio Jaguarão e o Rio Quaraí, ambos pertenciam ao Brasil e o Uruguai não tinha direito sobre o rio. Aí o Brasil mudou de ideia e aceitou rever o acordo, né? Era algo que o Uruguai já pleiteava havia tempos. Aí o Brasil concedeu e reviram o tratado e dividiram os rios ao meio, pelo critério do Talveg também. Por quê? Por uma questão geopolítica, de geopolítica regional. No caso, a Argentina estava querendo fazer a mesma coisa com o Uruguai,
mas em relação ao Rio da Prata, que é um rio muito mais importante. A Argentina vinha adotando uma política que era chamada de doutrina, me foge o nome agora, mas é uma doutrina geopolítica argentina, em que eles reivindicavam o Rio da Prata só para eles, dizendo que o Rio da Prata não pertenceria ao Uruguai. E o Uruguai não tinha direitos nem de fazer uso da navegação, fazer uso das águas para irrigação, para nada. Né? O rio pertenceria inteiro à Argentina e usava como argumento o fato de que o Brasil fazia a mesma coisa com o Uruguai, com outros rios. E aí o governo brasileiro, como tem uma rixa histórica com a Argentina, para não permitir que a Argentina levasse a cabo essa política, o Brasil reviu com o Uruguai essa divisão dos rios, né? Para não dar argumento para os argentinos. E a certa altura os argentinos acabaram mudando de ideia e bem mais tarde foi feito um outro acordo da divisão do Rio da Prata entre o Uruguai e a Argentina. Então foi uma questão geopolítica. Por isso que o Brasil, não que o Brasil seja bonzinho, né? Fez para não beneficiar a Argentina. Então as águas interiores tem esse critério. Né? Se for um rio ou um lago que está inteiramente dentro do território do Estado, não há muita dúvida. O que acontece ali se submete à lei do Estado. Já em se tratando de um rio internacional ou um lago internacional que perfazem a fronteira entre o Brasil e outro país, ou entre dois países, para ficarmos em termos gerais, é preciso ver os critérios de divisão aí. Né? Então, o critério é sempre a divisão. Não se adota mais a política de costa seca, como eu falei, em que o corpo d'água vai pertencer exclusivamente a um dos países. E ainda dentro dessas águas interiores, têm sido integrados também espaços marítimos, como enseadas, né, baías. A Baía da Guanabara, por exemplo, ela é considerada como parte das águas interiores do Brasil. Então, se vocês olharem uma imagem da Baía da Guanabara, né, uma imagem aérea, vocês vão ver que ela tem uma entrada estreita e depois ela é bem grande. E a partir dessa entrada estreita, passa uma linha ali, que a gente chama de linha de base, e tudo ali para dentro faz parte das águas interiores do Brasil. É mar, mas também é águas interiores do Brasil. Toda a legislação brasileira ali incide plenamente dentro da Baía da Guanabara. Tá? Porque nós temos um regime diferente para o mar, que eu já vou falar. Que é o que a gente vai falar agora. O domínio marítimo. Os países que têm saída para o mar costumam ter uma política de integração do mar ao seu território. Mas isso é um fenômeno também relativamente recente. Na antiguidade não havia essa preocupação, como eu disse. Os romanos não se preocupavam em considerar o mar parte do seu território. Essa preocupação surgiu na Idade Média, quando as potências econômicas e comerciais da época, principais potências comerciais navais da época, que eram Gênova e Veneza, passaram a considerar que o mar adjacente, o mar próximo dos seus portos, integrava o seu território. E passaram a exercer jurisdição sobre o mar. Para quê? Para evitar pirataria, para evitar contrabando, para poder cobrar impostos, para evitar que países inimigos ou armadas inimigas se aproximassem muito dos seus portos para atacá-los. Então, com o objetivo de exercer jurisdição sobre o mar, essas duas potências navais e econômicas da época passaram a considerar uma parte do mar como integrante do seu território. E daí surge a doutrina do domínio marítimo. Uma parte do mar integra o território do Estado. Nessa época, passou a ser chamado de mar territorial. Tá? Eu quero evitar usar o nome mar territorial, porque hoje nós temos uma significação muito específica para o mar territorial, que eu já vou explicar. Então eu não vou chamar de mar territorial como era chamado antigamente, vamos chamar de domínio marítimo. Então os estados passaram a integrar uma parcela do mar ao seu território para exercer jurisdição territorial, aplicar a sua lei nesse espaço. Todos os crimes acontecidos em embarcações nesse espaço, todas as atividades comerciais, todas as atividades militares se sujeitariam à lei do Estado.
Agora, qual era o espaço, qual era a extensão desse domínio marítimo? É um critério que variou amplamente ao longo de todo o período. E usavam-se vários critérios, mas um dos critérios que se assentou seria o critério do tiro de canhão. A ideia era a seguinte: até onde o Estado conseguiria defender, a partir da terra, o seu domínio marítimo? Ele tem uma armada, ele tem um potencial bélico suficiente para defender o mar, até onde? Então a ideia era se colocar um canhão na linha de baixa mar, dar-se um tiro e até onde alcançasse o tiro, essa era a extensão do mar territorial do Estado, do domínio marítimo do Estado. Mas como vocês podem imaginar, é um critério bastante variável, né? E que carecia de uma estabilidade. Então, o tiro de canhão foi logo substituído por 3 milhas náuticas. Desde a Idade Média se estabeleceu 3 milhas náuticas como sendo a extensão do domínio marítimo do Estado. 3 milhas náuticas equivalem a mais ou menos 5 quilômetros. Mais ou menos 5 quilômetros. Então, da praia até 5 quilômetros, isso seria o domínio marítimo do Estado. Tá? Isso se estabeleceu ainda na Idade Média. E de lá para cá, no sistema europeu de Estados, depois no sistema westfaliano, os países passaram a adotar esse critério e difundiram esse critério mundo afora, até chegar ao século XX. Então, o critério das 3 milhas náuticas, ou 5 quilômetros, chegou até o século XX, os estados seguindo esse critério. O domínio marítimo do estado vai até 5 quilômetros, até 3 milhas. O que aconteceu no século XX? Depois da Segunda Guerra, lá pelos anos 50, alguns países começaram a se sublevar contra essa limitação de 3 milhas. Porque os países pensavam assim, eu tenho tanto mar, não tenho ninguém para fazer frente marítima comigo, por que eu vou me contentar só com 3 se eu posso ampliar muito, para muito além das 3? E alguns países começaram a fazê-lo unilateralmente, começaram a estender o seu domínio marítimo para muito além das 3 milhas náuticas. Para a contrariedade de outros países começaram a reclamar, né? Pensem bem, para os europeus, 3 milhas está de bom tamanho. É só olhar o mapa da Europa. Você vê lá o Mar Mediterrâneo, o Mar do Norte, o Báltico. 3 milhas está de bom tamanho. Mais do que isso, já passa a haver ali um atropelo entre os países, né? Não é muito possível. E também o Richard está lembrando aqui da questão da pesca. E justamente, era um dos grandes fatores de entreveros entre estados, era a questão da pesca. Mais do que exploração de minérios ou petróleo, que é coisa contemporânea, era muito mais a ver com a pesca e a defesa do território. Então, da Idade Média até o século XX, 3 milhas nesse sistema de estados era suficiente. Aí alguns países começaram a se sublevar, a estender unilateralmente. O Equador fez isso, estendeu seu mar. O Peru fez a mesma coisa. Daí outros países da Ásia, países da África, países da América Latina foram estendendo unilateralmente o seu mar. O Brasil fez a mesma coisa. O Brasil tinha 3 milhas náuticas e num decreto, se não me engano, de 1971, o Brasil estendeu de 3 para 170 milhas o seu mar territorial. Veja só, de 3 para 170, olha a diferença. E outros países começaram a criticar essa medida unilateral. E o que aconteceu? O que aconteceu é que um costume que era arraigado passou a ser amplamente questionado pela sociedade internacional. Como vocês estudaram, o costume é a fonte do direito. O costume, que seriam aquelas práticas, aqueles comportamentos reiterados, diuturnos, geram uma obrigação entre os indivíduos. Os indivíduos têm um sentido de obrigatoriedade de um determinado comportamento. Isso é a fonte do direito. Por exemplo, você chega num lugar para ser atendido e as pessoas estão postas em fila. Você vai se posicionar em fila também, você sabe que é a sua obrigação. E quem vier e quiser furar fila, certamente vai ser admoestado por todos ali presentes por não estar obedecendo o costume. Então, o costume é a fonte do direito.
Cheque pré-datado é outro exemplo de norma costumeira. Então, o costume é a fonte do direito. E no direito internacional também. E eu digo para vocês que essa questão das 3 milhas náuticas, como o tamanho da extensão máxima do domínio marítimo do Estado, havia se consolidado como um costume internacional. Uma prática diuturna, quer dizer, que existia há bastante tempo, considerada obrigatória pelos países, os países se cobravam uns dos outros para se manterem nesse sistema, e que era relativamente estável. Os países todos entendiam que havia obrigatoriedade e o limite eram as 3 milhas. Aí alguns países começaram a se sublevar contra a norma consuetudinária, a norma costumeira. E aí um país faz isso, depois outro, e quando vê, o costume está sendo amplamente questionado por uma parcela significativa no caso, da sociedade internacional. Quando um costume é questionado pela sociedade, ele cai em desuso. E o costume das 3 milhas estava caindo em desuso, porque vários países questionavam. Aí foi necessário celebrar um tratado internacional. Um tratado internacional sobre o tema. Deixa eu ver. Aqui, está nesse outro slide. A Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, também chamada de Convenção de Montego Bay, de 1982. Que é o acordo, é o tratado atualmente em vigor, e que fez o quê? Ele codificou os costumes marítimos até então em vigor. Codificar no sentido de transformar, do direito interno a gente fala transformar em positivados, em normas positivadas, o que era norma costumeira. No direito internacional, a gente fala que é convencionalizar o costume. Então ele codificou os costumes internacionais, né? Um tratado que diz como que funciona o mar, como que funciona o domínio marítimo. E aí nós temos alguns critérios que eu já vou explicar para vocês. Deixa eu voltar naquele slide, depois eu venho aqui e falo melhor para vocês dele. Então isso foi com relação ao domínio marítimo. E depois da Convenção de Montego Bay mudou tudo. Hoje a extensão máxima é 200 milhas. Há diferentes níveis de jurisdição. Eu já vou explicar melhor para vocês, tá? Mas só para vocês entenderem que há um regime jurídico aí do domínio marítimo, hoje regulado por um tratado internacional bem amplo, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, de 1982. Já o espaço aéreo também é relativamente recente. Quando se passou a estabelecer uma preocupação com relação à legislação incidente no espaço aéreo, foi só quando se inventou o balão, né? E mais tarde quando se inventou a aeronave. Então, balão, por exemplo. Qual era a lei incidente sobre o balão? Né? Pensemos em termos hipotéticos. 2 pessoas estão num balão voando. Aí uma pessoa mata a outra. Qual é a lei incidente sobre esse caso? A lei de qual país? Digamos que o balão está transitando por vários países. O que na Europa não é difícil de acontecer. Os países são bem menores, né? Então é uma questão prática, uma questão relevante. Qual é a lei incidente sobre o balão? E é daí que data a preocupação com o espaço aéreo. Então, lá nos primórdios, surgiram vários critérios para tentar dizer qual é a lei incidente sobre o balão. Primeiro se estabelecia que todo balão tinha que ter uma bandeira para dizer qual era a lei incidente no balão. Depois um princípio, que era o princípio de o último lugar onde o balão tocou a terra. Então, o último lugar onde ele tocou é a lei desse país que vai estar incidente. Então, ele pode voar meio mundo, enquanto ele não pousar, ele está sob a lei daquele país, mas se ele pousar, ele passa a estar sob a lei de outro país. Então foram vários critérios aí que se usaram lá nos primórdios, logo que se inventou o balão. Até que se estabeleceu um critério, que é o atualmente em vigor, que é o da fronteira invisível. Então, a partir da linha de fronteira, há um paredão imaginário, né, invisível, passando ali pela linha de fronteira que divide o espaço aéreo entre os 2 países. Então, se um balão hoje passa do espaço aéreo de um país para outro, atravessa essa linha imaginária, esse muro invisível, como eu disse, ele muda de jurisdição, ele passa a estar sob a jurisdição de outro país. Hoje é esse critério,
que é aplicado, por exemplo, a aeronaves, aviões, né, que trafegam pelo espaço aéreo. Eles têm que sobrevoar o solo que indica que esse avião está no espaço aéreo de um país. E até onde vai o espaço aéreo? Nos primórdios, havia ficção jurídica de que o espaço aéreo começava no solo e ia até o infinito. Ficção jurídica, né? Começa aqui e vai para o além, sem limitação. Então era fácil dizer se um balão ou uma aeronave estava sob a jurisdição de um determinado país. Era só observar se esse balão ou aeronave estava sobrevoando o território. Aí, na década de 50, uma revolução tecnológica, a corrida espacial, levou à invenção do satélite, né? Foi quando começou a corrida espacial, a invenção do Sputnik pela União Soviética, que colocou o satélite em órbita, e o que deflagrou a corrida espacial. E ali ficou evidente que a ficção jurídica de que o espaço aéreo ia até o infinito era inviável. Como que o Estado vai exercer jurisdição sobre um satélite que está sobrevoando seu território? Vai colocar uma cancela lá em cima para impedir o satélite de passar? Vai cobrar impostos? Não, não tem como. Não é prático, não é factível. Então, por conta disso, foi necessário rever essa ficção jurídica e desde essa época se considera que o espaço aéreo de um país vai até uma determinada altitude, não é mais a ficção jurídica, até o infinito. Vai até determinada altitude. Qual altitude? Aí nós estamos na esfera da praxis. Aí cada país considera qual é a atitude adequada, conforme a tecnologia e os meios que ele tem para exercer jurisdição sobre esse espaço. Aí cada país diz qual é a altitude, né, do seu espaço aéreo. No Brasil, o espaço aéreo vai até 30 mil pés de altitude. Eu não sei quantos dá isso em metros, mas são 30 mil pés de altitude. Por quê? Porque é uma altitude que o Brasil considera razoável para exercer controle, né, para exercer controle de voo, exercer por meio do CIVAM, controle das aeronaves que ele passa. 9,1 quilômetros. Obrigado. É bastante coisa, né? Acima disso, já não é mais espaço aéreo brasileiro. Qualquer aeronave ou satélite ou, sei lá, módulo espacial que passe além de 9 quilômetros do solo brasileiro já não está mais no espaço aéreo brasileiro. Então, por lei, o Brasil estabeleceu como 30 mil pés. Outros colocaram 40, outros colocaram 20. Vai de cada país, há uma, digamos assim, uma flutuação nesse aspecto. E é preciso ser bem prático, não adianta você jogar lá em cima se você não tem uma aeronáutica, se você não tem meios tecnológicos. Se você o fizer e não conseguir controlar, só vai evidenciar que o Estado não tem capacidade técnica, não tem capacidade de exercer domínio, controlar o seu território. Isso é péssimo para um Estado. Então, os Estados são bem pragmáticos nesse aspecto. Ou seja, eles colocam uma altitude que consideram adequada para exercer controle do espaço aéreo. Então vejam, enquanto não foi inventada a tecnologia, predominou a ficção jurídica, o espaço aéreo ia até o infinito. Até que veio a tecnologia e questionou isso. E o subsolo? O subsolo é um critério bem mais recente. Bem mais recente, ou seja, o Estado exercer monopólio sobre o seu subsolo é um fenômeno do século XX. E hoje, como a gente definiria o subsolo? O subsolo é todo espaço que está abaixo do solo e que vai até o centro da Terra. É uma ficção jurídica. Assim como havia a ficção jurídica do espaço aéreo, que é até o infinito, hoje ainda predomina a ficção jurídica de que o subsolo vai até o centro da Terra. Por quê? Porque não há meios tecnológicos que contestem isso, né? Se porventura, eventualmente, inventar-se uma tecnologia que conteste isso, esse alcance até o centro da Terra, aí vai ser necessário rever. Hoje prevalece a ficção jurídica, né? O subsolo vai até o centro da Terra. Vamos ver o próximo slide.
Então, aqueles espaços que eu mencionei são espaços que integram o território. O que é o território? O território é a junção do solo, das águas interiores, do domínio marítimo, do espaço aéreo e do subsolo. Tudo isso aí é uma visão tridimensional, digamos assim, do território. Porém, existem ainda outros espaços que se sujeitam à jurisdição territorial do Estado, mas não integram o território. Vamos deixar isso muito claro. São espaços sobre os quais o Estado exerce jurisdição territorial, quer dizer, aplica a sua lei a tudo que acontece aí nesses espaços. Só que esses espaços não pertencem ao Estado no sentido de que não integram o seu território. Ok? Que espaços são esses? As embaixadas, as embarcações privadas com pavilhão do país, as aeronaves privadas matriculadas no país, aeronaves e embarcações públicas onde quer que se encontrem. Então esses espaços aí, eles não integram o território, eles são espaços onde o Brasil, onde o país, né, não vamos falar do Brasil, onde o país incide jurisdição territorial, ou seja, aplica a sua lei a todos os atos jurídicos praticados e a todos os fatos jurídicos acontecidos. Vamos falar um por um. Embaixadas. Embaixadas. Aqui em Foz, onde eu vivo, gente, vocês têm ideia de quantas embaixadas existem? Podem digitar aí que eu estou lendo. Quantas embaixadas vocês acham que existem aqui em Foz do Iguaçu, onde eu vivo? Ninguém tem nem ideia? Eu vou dar um número para vocês. Existe 0 embaixada aqui. 0. O que existe aqui são consulados. Consulados. Aí é uma quantidade significativa de consulados. Se não me engano, 17 consulados. Alguns maiores, alguns pequenos, alguns honorários, como se chamam. Mas são consulados. Então, para poder falar das embaixadas, vamos distinguir primeiro o consulado de embaixada. Embaixada, um país só pode ter uma em outro. Só uma embaixada no outro país. E o que faz a embaixada? A embaixada faz o contato entre governos, entre estados. Ou seja, a embaixada representa a soberania do estado junto a outro estado. Então, para contatos políticos. Já o consulado cuida de interesses privados, interesses dos particulares. Por exemplo, se eu quero viajar para os Estados Unidos, eu preciso do visto. Eu preciso solicitar o visto antes. Eu vou solicitar na embaixada ou no consulado? Eu vou solicitar no consulado, porque é o consulado que presta serviço para particulares, para as pessoas. Se eu sou investidor e quero investir na Espanha, e eu quero saber a respeito da legislação espanhola sobre investimento, eu vou procurar o consulado da Espanha. Lá eles fornecem essa informação. Certamente tem uma cartilha para os investidores, os países costumam fazer isso, né? Tem uma cartilha para investidores. Se eu moro em outro país e eu tenho um filho e eu quero registrá-lo como brasileiro, eu vou procurar o consulado do Brasil para fazer o registro. Por exemplo, famílias brasileiras que vivem no Paraguai e que tenham filhos no Paraguai, eles podem registrar a criança no consulado do Brasil no Paraguai. Fazer a certidão de nascimento, né? O que garantiria a nacionalidade brasileira originária, criança e tal. Então, o consulado cuida de interesses privados, interesses dos particulares. As embaixadas cuidam das relações entre estados. E a embaixada vai ser só uma. E no caso, as embaixadas estrangeiras no Brasil estão todas em Brasília, né? Só em Brasília, é uma por país. E consulados? Aí consulados podem ser quantos o país quiser manter e quantos o outro país quiser aceitar. Estados Unidos, por exemplo, se não me engano, tem 7 consulados. 7 ou 8 consulados no Brasil. Há alguns anos eles criaram mais 3, além dos que já existiam. E hoje são 7 ou 8 consulados. Tem em São Paulo, tem em Porto Alegre, tem em Belo Horizonte, em Brasília. São vários consulados aí em diferentes cidades. Então, consulados podem ser quantos quiser e quantos outros países quiser aceitar. A embaixada vai ser só uma. Diferença jurídica entre a embaixada e o consulado.
A embaixada, ela está sob a jurisdição do país a qual pertence, jurisdição territorial. Tudo que acontece dentro da embaixada dos Estados Unidos em Brasília se submete à lei dos Estados Unidos. Tudo que acontece dentro da embaixada italiana em Brasília se submete à lei da Itália. E vice-versa. A embaixada do Brasil em Washington, tudo que acontece lá dentro se submete à lei brasileira. A embaixada do Brasil em Roma, tudo que acontece lá dentro se submete à lei brasileira. A embaixada, nós dizemos que está sob a jurisdição territorial do país a que pertence. É nesse sentido, tudo que acontece lá se submete à lei do país a que pertence a embaixada. Por exemplo, a polícia brasileira, a Polícia Federal, a PM, não entram em embaixadas estrangeiras. Não entram, a menos que sejam solicitadas a tanto. Tudo isso nos termos da Convenção de Genebra de 1961, tá? Que fala sobre relações diplomáticas. E os consulados? Os consulados não têm a mesma proteção. Os consulados têm alguma proteção, alguma inviolabilidade, também prevista em tratado, mas não é do mesmo nível das embaixadas. Se acontece um crime, por exemplo, no consulado, em algum dos consulados aqui, a polícia brasileira pode, no caso, exercer medidas ali. O Estado brasileiro exerce jurisdição sobre esse espaço. Já a embaixada não. Embaixada não. A embaixada está fora da jurisdição local. Um exemplo para ilustrar isso que eu estou falando. Vocês viram um caso de... tem uns 2 anos, talvez, um jornalista da Arábia Saudita que foi morto num consulado na Turquia. Vocês ficaram sabendo disso, gente? É um caso que repercutiu bastante na imprensa à época. Que foi o seguinte: era um jornalista da Arábia Saudita, né? Que denunciava práticas de corrupção e atentados contra direitos humanos praticados pelo governo da Arábia Saudita. E ele passou a ser perseguido pelo governo saudita, que é uma ditadura, uma monarquia ditatorial. E esse jornalista, para escapar da perseguição e salvar a vida mesmo, ele fugiu do país. Fugiu e daí ele continuou atuando como jornalista fora. Ele virou jornalista de um jornal importante dos Estados Unidos, não me lembro agora qual que era o jornal. Sempre escrevendo matérias com denúncias da corrupção e dos desmandos na Arábia Saudita. E aí, esse jornalista queria se casar e ele precisava de documentos para se casar, documentos da Arábia Saudita, só que ele não era louco para voltar para a Arábia Saudita, né? Então ele solicitou no consulado da Arábia Saudita na Turquia os documentos e marcou um dia e hora para ir lá buscar os documentos. Ele foi lá para esse consulado e ele foi torturado e morto por agentes da Arábia Saudita. Isso tudo ficou comprovado depois. Nos primeiros momentos houve todo um mistério. Não, ele foi lá e não saiu. Daí olharam câmeras, viram que havia uma pessoa que tinha saído com as roupas dele. Depois identificaram que não era a mesma pessoa pelo jeito de andar e outros aspectos, né? E depois ficou bem comprovado que chegaram agentes da Arábia Saudita num voo na véspera, foram para lá. E daí eles até inclusive falaram pelo celular com o príncipe da Arábia Saudita, um negócio escabroso, né? Depois apareceram gravações do som da tortura dele. Mataram o sujeito, como é que fala? Esquartejaram o corpo, deram fim, jogaram os restos numa floresta, um negócio, uma história escabrosíssima. Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte: como isso aconteceu no consulado, a polícia da Turquia pôde investigar, pôde cumprir mandado de busca e apreensão no consulado. Por quê? Porque o consulado tem alguma proteção, mas está sob a jurisdição local. Então a polícia da Turquia pôde cumprir mandado de busca lá. Agora, se isso tivesse acontecido na embaixada, não poderia. A embaixada é inviolável. O que acontece na embaixada está sob a lei do outro país. Tá? Tem o filme Argo, que fala justamente sobre algo que aconteceu de verdade, o ataque a um consulado, acho que no Iraque ou Irã. Sim, esse filme Argo conta uma história real, que é a embaixada dos Estados Unidos em Teherã, no Irã, que foi invadido
por militantes, né? O país estava passando, o Irã estava passando por uma revolução fundamentalista islâmica. E aí manifestantes fundamentalistas invadiram a embaixada e mantiveram cativos os funcionários da embaixada dos Estados Unidos por 14 meses. E esse filme mostra um aspecto disso tudo, né? Mostra a história de alguns dos funcionários que conseguiram fugir e foram para a casa do embaixador do Canadá, e depois a CIA deu um jeito de retirar esses funcionários que escaparam. Jamal Khashoggi era o nome dele. Isso, Cleverson, o jornalista morto. Esse caso mesmo. Depois ficou bem comprovado aí que realmente foi um homicídio praticado por agentes sauditas. E tudo indica que o príncipe regente da Arábia Saudita é que deu ordem direta para isso. Ele nega e tudo, né? Mas as provas são muito, muito evidentes nesse sentido. Enfim, essa história do consulado dos Estados Unidos em Teherã é um exemplo aí em que o Irã não deu a proteção. Era dever do Irã proteger a embaixada, não protegeu. Tudo bem que passava por um período de revolução, mas depois não usou de poder de coerção, usou da força para libertar esses reféns. Eles ficaram reféns por 14 meses, imagina? 14 meses presos na embaixada. Pois bem, tudo isso para falar então da embaixada. A embaixada não é território do país. Por exemplo, a embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos não é território brasileiro. A embaixada do Brasil na Itália não é território brasileiro. São espaços que estão sob jurisdição brasileira. E a recíproca é verdadeira. A embaixada dos Estados Unidos em Brasília não é território dos Estados Unidos. É um espaço sob jurisdição territorial dos Estados Unidos. O que acontecer ali dentro se submete à lei desse país. Tá? Em filmes assim, ou pelo senso comum, as pessoas falam que a embaixada é território estrangeiro. Geralmente em filmes de guerra, tá lá o mocinho fugindo de perseguidores, tal, tá lá, vai, escapa e entra na embaixada dos Estados Unidos. Aí chega lá os perseguidores com carros militares, sei lá, com fuzil na mão, e eles não entram, só tem uma cerquinha de nada. Não entram porque eles falam assim: é território estrangeiro, não vamos invadir, que daí invadir território estrangeiro. Assim, para o senso comum isso é válido, né? Mas para nós que somos técnicos, não é assim que funciona, não é território estrangeiro. A embaixada é território nacional sob jurisdição estrangeira. Entenderam a sutileza aí, gente? A embaixada está sob jurisdição territorial, não é território do Estado. Bacana. Embarcações. Toda embarcação tem que ter uma bandeira. Então toda embarcação precisa ter uma bandeira que fica na popa, que é a parte de trás do navio. Inclusive aquela convenção que eu mencionei, que está no slide seguinte aí, indica como deve ser essa bandeira, quais são as dimensões, como ela deve ficar. Ela tem que ser uma bandeira de tecido, tremulante, visível, com certas medidas. E aí ela passa a ser chamada de pavilhão. Tá? Pavilhão é uma bandeira com essas características todas, postada na popa, com dimensões específicas. Então todo navio tem que ter esse pavilhão, tem que ter essa bandeira. E o que faz a bandeira? A bandeira diz qual é a lei que incide nesse navio, nessa embarcação. Um navio de bandeira brasileira no meio do oceano, acontece um crime ali, esse crime se resolve pela lei brasileira. Mas foram 2 italianos que se mataram lá, né? A lei da Itália que cuida disso. Não, o navio é brasileiro, lei brasileira. Então o pavilhão indica qual é a legislação que incide quando o navio está em águas internacionais, quando está em alto mar. Então toda embarcação tem que ter. E se não tiver? Aí é o caso, né? O case que a gente fala é do navio pirata. O navio que não tem bandeira nenhuma é o navio pirata. Não precisa ser aquele navio com ossos cruzados, né, para ser e uma caveira para ser navio pirata. Se não tem bandeira, é navio pirata. E aí se fala, é uma questão controversa, mas se fala em jurisdição universal, quer dizer, qualquer país poderia
jurisdicionalizar o espaço desse navio que não tem bandeira nenhuma. Isso é um fenômeno hoje que acontece na Somália, dos navios piratas. O chifre da África, que é a região onde fica a Somália, é uma região por onde passam muitos superpetroleiros, está nas rotas navais de navios que levam petróleo, né, que abastecem petróleo outros países. E muitos desses navios que passam por ali têm sido sequestrados por piratas da Somália, que não tem nada a perder, num barquinho, armados até os dentes, um barquinho de nada, eles entram em grandes navios, sequestram todo mundo e conseguem um resgate. E muitos resgates são pagos, a gente nem fica sabendo, né? E é um problema, a pirataria que acontece nessa região. É um problema real. Com relação às aeronaves precisam ter matrícula. A gente não fala bandeira da aeronave, nem pavilhão, a gente fala de matrícula da aeronave. Que é aquele código alfanumérico que tem na fuselagem de toda a aeronave. Vocês já devem ter notado. Toda aeronave tem lá um código alfanumérico. Esse código indica, dentre outros elementos, a procedência da aeronave, o país onde está matriculada. E quando essa aeronave está no espaço aéreo internacional, ela se submete à lei do país onde está matriculada. Tá? Um avião da Gol, logo matrícula brasileira, né? Que está arrumando a Europa, no meio está sobrevoando o Oceano Atlântico. Acontece um crime ali dentro. Qual a lei incidente? A lei brasileira. Por quê? Porque a aeronave está matriculada no Brasil. Carlos pergunta, tem um filme que fala sobre esse sequestro da Somália, Capitão Phillips. Boa, Carlos. Eu não assisti esse filme, mas eu já ouvi falar. Então mostra aí de casos de sequestro mesmo. Bem isso. Teve um caso de um avião que saiu do Rio de Janeiro rumo a Paris e que caiu no meio do Oceano Atlântico. Isso já tem uns anos aí. E esse avião depois se descobriu que tinha caído na Zona Econômica Exclusiva do Senegal. Né? Não caiu no mar territorial do Senegal, caiu na Zona Econômica Exclusiva, que eu já vou explicar melhor para vocês. No caso, como era uma aeronave de matrícula francesa, era a França, eram as autoridades francesas que tinham jurisdição sobre o caso. Então toda a materialidade do acontecimento aí foi julgada na justiça francesa e não na justiça brasileira. Ainda que tenham morrido centenas de brasileiros aí nesse desastre, era a justiça francesa. Então toda a materialidade do fato foi discutida lá na justiça francesa e não na justiça brasileira. Na justiça brasileira se pôde discutir aí a indenização, né? Mas com base nos fatos apurados lá na França. Por quê? Porque a matrícula da aeronave era na França, a empresa era Air France. Então, matrícula francesa, da jurisdição da França. Já as aeronaves públicas e as embarcações públicas, elas vão sempre se submeter à legislação do seu país de origem, onde quer que se encontrem. Onde quer que se encontrem. Então, uma aeronave brasileira pública, da FAB, que, por exemplo, foi retirar os brasileiros da China por causa da Covid-19, esse avião, quando pousou lá na China, ele permanecia sob a jurisdição brasileira. Sobrevoou sempre sob a jurisdição brasileira. Navio da Marinha Brasileira, onde quer que se encontre, pode estar no porto de outros países, está sob a lei brasileira, tá? Onde quer que se encontre. Quando se trata de um navio de guerra, a gente tem esses nomes técnicos, belonaves, ou, esse nome que é um pouco estranho, vasos de guerra. É o nome assim do século XIX, né, que se mantém ainda na literatura e na legislação a respeito. Vasos de guerra. É até meio jocoso, né? Mas um navio de guerra é chamado de vaso de guerra. Já as aeronaves privadas e as embarcações privadas, elas estão sob a jurisdição do país, de sua bandeira ou de sua matrícula, somente quando estão no espaço internacional. Quando entram no espaço aéreo de um país ou no mar territorial de um país, ele passa a ficar sob a lei desse país. Tá? Então pensa o seguinte, o navio brasileiro, de bandeira brasileira no meio do oceano, lei brasileira. Entrou no mar territorial da Itália, agora é a lei italiana, não é a lei brasileira.
tá? Isso em se tratando de embarcação privada. Ou o contrário, um navio de cruzeiro. Não sei se vocês já repararam, mas não existem navios de cruzeiro de bandeira brasileira. São sempre de empresas estrangeiras, né? Com navios que passam, que trafegam aqui pelo litoral brasileiro. Por quê? Por uma coisa muito específica. No Brasil, são proibidos jogos de azar. Ou melhor, jogos de azar são monopólio do Estado, por meio das loterias. Então, os navios de cruzeiro costumam ter cassino, no Brasil não pode. Então, o navio de bandeira brasileira não poderia ter cassino. Então, geralmente vem aqui para o nosso litoral navios de cruzeiros provenientes de outros países. Então, vamos supor que um navio italiano de cruzeiro está vindo para o Brasil. Enquanto ele está em alto mar, é a lei italiana e pode ter cassino. Entrou na zona econômica exclusiva do Brasil, já vou explicar, ainda é a lei italiana, pode ter cassino. Entrou no mar territorial brasileiro, aí já não pode mais ter cassino. E esses navios costumam lacrar o seu cassino. Eles colocam aquelas fitas de isolamento, sabem? Lacram mesmo o cassino para que, se forem abordadas pela Guarda Costeira Brasileira, comprovar que não está tendo atividade de jogos de azar. Logo, quando entra uma embarcação privada entra no mar territorial de um país, essa embarcação passa a ficar sob a lei desse país. Saiu do mar territorial, volta à lei do país da sua bandeira. Tá? Então, essa variação acontece com embarcações privadas e com aeronaves privadas. Já as aeronaves públicas e embarcações públicas não têm essa variabilidade. Sempre vão se sujeitar à lei do seu país, onde quer que se encontrem. E aí nós temos, pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, esses conceitos. Linha de base, mar territorial, zona econômica exclusiva, que estão ilustradas aí nessa figura. Não sei se qual das duas é melhor. Vamos olhar a primeira. Então aí é uma representação do litoral de um país. Como se fosse uma laranja, você corta a laranja e aí você consegue visualizar aí como é o litoral. Nesse caso, é uma boa representação do litoral brasileiro. Então, a linha de base é essa linha que começa a partir da baixa mar, no litoral. Então, é dali que começa a contagem. Da linha de base até 12 milhas, mais ou menos 22 quilômetros, é o mar territorial. Da linha de base até 200 milhas é a zona econômica exclusiva. Tá, eu estou vendo que essa figura não é muito boa. Deixa eu ver a próxima. Tá, aqui, ó. Aqui é a linha de base. De 0 a 12, mar territorial. De 12 a 24, zona contígua. E de 12 até 200, deixa eu ver onde que vai 200 aqui, é a zona econômica exclusiva. Tá? Então, aqui é o mar territorial, aqui é a zona contígua, e tudo isso aqui incluído a zona contígua é a zona econômica exclusiva. E eu já vou explicar a diferença. E aí, alguns países podem estender em mais 150 milhas para além das 200, que é algo que o Brasil faz. O Brasil pleiteia uma inclusão, por critérios que eu já vou explicar. Nesse primeiro espaço aqui, no mar territorial, tudo que acontece aí se submete à lei do país. Jurisdição territorial plena. Aconteceu aí a lei do país. Está no navio, está nadando. Aconteceu aí a lei do Brasil. Daqui até aqui, zona econômica exclusiva, o Brasil exerce monopólio de exploração econômica dos recursos. A Jenny pergunta se o espaço aéreo segue essa extensão. O espaço aéreo aqui, ó, vai até 12, Jenny, olha aqui, ó. De 12 em diante já é espaço aéreo internacional. Então, um avião que vem e vai entrar no Brasil, a partir de 12 milhas está no espaço aéreo brasileiro até 30 mil pés, né? Como eu falei. Então, aqui, ó, nesse primeiro espaço, no mar territorial, tudo que acontece submete à lei brasileira. Na zona econômica exclusiva, monopólio da exploração dos recursos econômicos.
Só o Brasil pode explorar os recursos econômicos aí presentes, estejam eles em suspensão, no solo ou no subsolo marinho. Peixes, né? Pesca de peixes, caça de baleia, se fosse legal, crustáceos que estão aqui no solo marinho e o petróleo aqui no subsolo marinho. Então, só o Brasil pode explorar esses recursos. Navios estrangeiros não podem. Se vier um navio pesqueiro japonês aqui, sem autorização do governo brasileiro, esse navio pode ser repelido, né? O produto da pesca pode ser apreendido, eles podem receber uma multa. No caso, só o Brasil pode autorizar a pesca nesse espaço. Já daqui para cá são outras regras, tá? Mas a zona econômica exclusiva é exclusividade de exploração. Porém, o navio japonês que aqui está não está sob a lei brasileira, gente. Não está. Ele não pode pescar aqui. Mas ele não está sob a lei brasileira. Ele é de bandeira, pavilhão japonês, é lei japonesa. Ele só fica sob a lei brasileira se ele entra aqui, ó, no mar territorial brasileiro. Esse navio está aqui, aportou lá no porto de Paranaguá, é a lei brasileira. Tá? Saiu daqui, já é a lei japonesa de novo. E aqui, nesse espaço, a zona contígua? Esse espaço é um espaço em que se permite o uso da força, o exercício de medidas coercitivas para assegurar a efetividade da lei aqui nesse espaço e no solo do Estado. Vou dar um exemplo para ilustrar. Um navio italiano aqui, né? Foi cometido um crime pela tripulação aí. Aí vem a guarda costeira para prender os ocupantes. Aí eles fogem, né? O navio larga e eles estão indo embora. Estão fugindo da guarda costeira brasileira. Enquanto estão aqui, a guarda costeira ainda pode prender. Enquanto estão na zona contígua, a guarda costeira brasileira pode prender. Passou da zona contígua, a guarda costeira brasileira já não tem mais jurisdição. Passa a ser responsabilidade de quem? Das autoridades italianas. E daí o governo brasileiro vai ter que pedir a extradição deles para o governo da Itália. Ah, mas está tão pertinho do Brasil, não importa. Está muito longe da Itália, não importa. Agora é responsabilidade dos italianos. Tá? Então, enquanto estão aqui, nesse espaço, as autoridades brasileiras podem exercer medidas de coerção para garantir a efetividade. Tá? Mas a lei brasileira plenamente, a jurisdição territorial plenamente, só se aplica até aqui. E por fim, a extensão pleiteada, como aparece aqui, que a gente chama de zona econômica exclusiva, plataforma continental expandida, que pode ir até 150 milhas, isso é uma possibilidade de extensão, de estender a zona econômica exclusiva quando um país tem um litoral muito raso. Porque o tratado diz que é até 200 metros de profundidade. Então, até 200 metros de profundidade, o país pode pleitear a extensão da zona econômica exclusiva. Isso aqui pode ser agregado ao país. Então, se o país tiver um litoral raso, ele pode reivindicar isso. E o Brasil, olha só, o Brasil tem a sorte de ter um litoral raso. O litoral brasileiro, até muitos quilômetros oceano adentro, é raso, não chega a 200 metros de profundidade. Isso é, entre aspas, né, uma sorte que nós temos. Que, por exemplo, a Austrália não tem. A Austrália tem o litoral aqui, que vem até uma certa altura, daí tem lá a grande barreira de corais e tal, e Fossa das Marianas. É um litoral super profundo que tem a Austrália. A Austrália não tem a mesma sorte, entre aspas, que nós temos. E isso resulta que nós temos pleito de ampliar a nossa zona econômica exclusiva. Veja aí, ó, vocês estão vendo um mapa mundi, que mostra o domínio marítimo dos países, bem resumido aí, né? Até onde vai o mar dos países. E notem que nós temos o domínio marítimo do Brasil aqui, né, em destaque. O próximo é um pouquinho melhor. Aqui, ó. Dá para visualizar melhor. Tudo que é azul aqui é domínio marítimo do Brasil, azul claro. Tudo que está em azul claro... Você diz o círculo ou o azul escuro? Já vou falar. Só um instante que eu já explico. Esse azul escuro, que está aqui, é essa plataforma continental expandida que eu falei para vocês. Aqui é raso,
Então o Brasil está pleiteando para estender a sua zona econômica exclusiva para além das 200 milhas. Isso é uma decisão da Comissão do Mar que leva anos para sair, né? Depois de uns 20 anos, ano passado saiu uma decisão sobre o pedido de Cuba e dos Estados Unidos. Então levou 2 décadas, né? O Brasil está lá na fila de espera, em algum momento pode sair. Então o Brasil quer que essa região aqui em azul escuro integre o seu território. Ainda não está, é um pleito do Brasil. E essa região aqui em específico é rica em petróleo, né? É o petróleo do pré-sal. Então é uma região aí que sendo agregada ao Brasil vai trazer muitos recursos econômicos. O Richard perguntou sobre Fernando de Noronha. Fernando de Noronha está mais ou menos aqui, ó. Então ao redor de Fernando de Noronha nós temos esse círculo aqui, né? Então, graças a Fernando de Noronha, esse mar todo aqui pertence ao Brasil. Vejam que são 200 milhas. 200 milhas a partir do litoral. Aliás, isso me lembra uma coisa. Quando a gente fala em território do Brasil, a gente costuma desenhar só isso aqui, né? Só o que está em verde. Azul também é território brasileiro. Se vocês tiverem a oportunidade de desenhar, né, como a gente fazia na escola, o território brasileiro, tem que incluir o mar, isso é território do Brasil. Desde 1994, por lei, o mar integra o território brasileiro. Tá? O território brasileiro hoje tem esse desenho. Então, Fernando de Noronha está aqui. O tratado, aquele tratado que eu falei, diz que ilhas habitadas, permanentemente habitadas, permite que se pegue todo o mar ao redor até 200 milhas. Você passa o compasso ao redor do mar. Tudo ali pertence ao Estado, pertence ao país. Mas tem que ser de ocupação permanente. Fernando de Noronha é. Tá? Então isso aqui ao redor pertence ao Brasil. E esse círculo aqui e este outro círculo, eles são mais recentes. Eles são bem recentes, eles são posteriores ao 94. Aqui é o arquipélago de São Pedro e São Paulo. Aqui é o arquipélago de Trinidade e Vaz. São duas regiões desabitadas, né? E que passaram a ser habitadas graças a programas da Marinha, de tal modo que se atendesse à disposição do tratado, daquela convenção. A partir do momento que elas passaram a ser permanentemente ocupadas, todo o mar ao redor desses rochedos passou a integrar o território do Brasil. Curioso isso, né, gente? São arquipélagos que não permitem a vida humana, estritamente. Esse daqui, menos ainda, porque ele é rocha, saída do meio do mar. Não tem vegetação, não tem fonte de água potável, né? Mas daí a Marinha pôs uma estação de pesquisa permanente lá, onde ficam 4 pesquisadores permanentemente. O que os permitiu? Permitiu que todo o mar ao redor integrasse o território brasileiro. Aqui são ilhas um pouco mais habitáveis, por assim dizer, né? Mas ainda assim muito precariamente. E a Marinha estabeleceu uma base onde ficam oficiais da Marinha lá, eles fazem um rodízio. E isso permitiu que todo o mar ao redor integrasse o Brasil. Eu tenho mais dados aí nos próximos slides. Esse mapa é um pouco mais detalhado. Mostra lá o que é o pleito do Brasil. Aqui também é o pleito do Brasil. Aqui, Trinidade e Martim Vaz, São Pedro e São Paulo, Fernando de Noronha. E os 2 arquipélagos que eu falei, né? E o dispositivo da convenção é este, o artigo 121, 3. Os rochedos que, por si próprios, não prestam habitação humana ou à vida econômica, não devem ter zona econômica exclusiva nem plataforma continental. E deve-se provar a habitabilidade de um território arquipelágico para se obter o reconhecimento internacional como território e estender-se a zona econômica exclusiva. Foi o que o Brasil fez. Eram 2 rochedos, né? Inclusive eles eram chamados de penedos. Aí a nomenclatura mudou, o Brasil passou a chamar oficialmente de arquipélagos e passou a manter vida humana lá. Claro que abastecidas, né? Se não fosse abastecimento de água, de tudo, seria inviável alguém viver lá. Mas é um esforço pequeno, por assim dizer,
para um benefício tão grande que o país teve por conta disso. Aqui eu tenho umas imagens, tem mais informações. Terminando essa parte do território, gente, eu vou para o intervalo, tá? Então já estamos terminando, só mais alguns minutos. E aí no intervalo, quem tiver pendência de nota e queira falar comigo, eu estou à disposição. Muita gente me escreve pelo WhatsApp, mas eu não gosto de responder pelo WhatsApp a muito aluno. Então eu prefiro resolver isso nos intervalos de aula, tá? Como a gente tinha conversado antes. O arquipélago de São Pedro e São Paulo é um lugar inóspito, sem água potável. São 5 ilhas e diversos rochedos. A caravela portuguesa São Pedro encalhou lá em 1511 e a tripulação foi salva por outra caravela, a caravela São Paulo. Por isso o nome São Pedro e São Paulo. Darwin, naturalista Charles Darwin, britânico, desembarcou lá em 1832 e desde 1996 está sob ocupação permanente, quando foi reconstruído o farol. Na próxima imagem vocês vão ver que tem um farol lá. E tem uma estação científica do arquipélago de São Pedro e São Paulo desde 1998. Atualmente, o arquipélago integra Pernambuco, o estado de Pernambuco. Era chamado de Penedo e Rochedo. E a denominação oficial hoje é Arquipélago de São Pedro e São Paulo. Então existe um suporte da Marinha, com equipes de 4 cientistas e pesquisadores que se revezam a cada 15 dias. Vejam aí como é São Pedro e São Paulo. Muito pequeno, né? Aqui o farol. Olha aqui a casa, para vocês terem uma ideia da dimensão. É muito pequeno. Não tem fonte de água, não tem vegetação, não tem nada. E como vocês podem ver na imagem aqui, né? Fica bem aqui. Tem uma flechinha, mas a flechinha foi atropelada. Fica bem aqui. Então é mínimo. Então só pode ser ocupada, né, por um esforço de Estado para manter a ocupação permanente desse espaço. E vejam que é uma casinha mínima aqui. Já o arquipélago de Trindade e Martim Vaz é constituído por ilhas descobertas em 1501, esteve sob ocupação britânica entre 1890 e 1896, quando houve uma crise com o Brasil, e Portugal intermediou a reaproximação entre os dois países, e daí os britânicos devolveram as ilhas para o Brasil, e hoje elas integram o estado do Espírito Santo. Lá está o posto oceanográfico da ilha de Trindade, mantido pela Marinha desde 1957. São 32 homens da Marinha que se revezam a cada bimestre. É o ponto extremo leste do Brasil e o local habitado mais remoto do país. Existem 2 ilhas principais e diversos rochedos. Já espécies exóticas, como cabras e porcos, foram erradicadas. Lá havia cabras e porcos que navegadores antigos tinham deixado, né, e viviam lá, daí prejudicavam as espécies nativas de tartarugas e aves, então foram erradicadas. Vejam aí uma imagem, né, do arquipélago de Trindade e Martim Vaz, aqui ó, onde fica. Vejam que é bem mais significativo que o anterior, né, de São Pedro e São Paulo. E é isso. Com isso encerramos o tópico do povo. Então vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo, nós vamos continuar falando dos elementos constitutivos do Estado. Dessa vez, vamos falar sobre o povo, a soberania e a finalidade.